No Personalidades de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que se destacou em diversas artes, como desenhista, caricaturista, chargista, cabeleireiro e maquiador. Nós vamos saber como é que se dá todos esses talentos juntos com Valdir Carlos Hofmeister, o Hoff, conhecido Hoff. Tudo bem? O exibido. O exibido. Quem diz quando faz tudo isso é show off, em espanhol é lucido. Sabia que exibido em espanhol é lucido? Tem o lúcido e tem o lucido. Essa é a parte exibida. Sim, eu sou lucido. Mas para exibir, para mostrar alguma coisa, é preciso ter talento também para isso, não é? Isso aí também. Isso aí foi uma coisa natural. Eu era guri, eu me lembro que aos 7 anos eu já fazia desenhos. Porque eu estava interno no colégio e no colégio era proibido ter história em quadrinho. Eu adorava. Então eu fazia minhas histórias em quadrinho. Claro que bem toscas para um guri de 7 anos, né? Então eu me lembro disso, que eu já desenhava. E depois eu comecei, mais tarde, adolescente, a fazer caricaturas. Me olhava no espelho, comecei comigo mesmo, me olhando no espelho e fazendo a minha caricatura. De si mesmo não é mais difícil que da outra pessoa? Quer dizer, eu acho que é mais fácil. Tem uma subjetividade ali maior, né? Não, mas é que você já conhece aquela fisionomia mais do que ninguém, que você vê no espelho sempre, né? Então eu me lembro que eu fiz adolescente, tempo das espinhas, já tinha espinha, e eu fazia outra coisa, eu fazia a minha caricatura, mostrava para as pessoas, depois voltava, punha brincos, batom e cabelo comprido e ficava a minha mãe. E as pessoas diziam assim, mas agora que eu vi que tu é parecido com a tua mãe. E eu digo, sempre fui, vocês que não se davam conta. Mas o caricaturista, ele olha e ele vê particularidades, tem até que te cuidar, porque às vezes tu vê... É um olhar diferenciado. E tu vê umas caricaturas ambulantes e tu fica fascinado, né? Por exemplo, eu olho para ti e vejo que tu não tem lóbulos, tu tem a orelha já direto. Isso. Né? E aí isso tem uma vantagem. Quando tu fores idoso, tu não vai ter aqueles lóbulos caídos dos idosos. Porque a orelha continua crescendo, né? Sim. Os idosos ficam com ela. Interessante, Hofmeister. A questão começa com a observação, quer dizer, a caricatura começa dentro da cabeça mesmo, a observação, e tu desenha mentalmente já, de uma forma. Eu olho e já vejo o formato do rosto. Pisca, sim. E ainda me ajudou muito, porque quando eu tinha salão de cabeleireiros, eu inventei o corte de cabelo por computador, porque não existia ainda o software. Então eu perguntei lá na Zero Hora, pessoal lá da informática, como é que eu poderia fazer para reproduzir as pessoas no monitor? Usa um scanner de mão, eles falaram. Aí a pessoa ia lá, eu passava o scanner, ia para o monitor e aí eu desenhava o penteado. Eu comecei a fazer... Só tu poderias fazer isso, né? Sim, e aí eu fazia conforme o tipo de rosto. Estava falando para aquela menina, agora ele está conversando... Fabiane. Com o rosto Fabiane, o rosto dela é bem oval, então é o rosto perfeito. Fica bem qualquer corte de cabelo, Chanel, comprido, franja, é o rosto perfeito, é o rosto da Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor é o rosto oval mais famoso. Então eu fazia isso ali, quer dizer, eu fui precursor, não é? Tu quer ver outra coisa que eu fui precursor? Com a maquilagem. Eu tinha 30 anos, 30 e poucos, e eu era diagramador da revista do Globo. Aí uma manhã eu levantei e disse assim, eu vou ser maquilador. Porque eu gostava, sempre fiz, fazia nas primas, nas minhas irmãs, tudo. Aí eu fui num salão, eu quero trabalhar de maquilador. Que é uma arte, né? Quer dizer, em vez de pintar a tela, pinta o rosto. Sim. Aí disseram, olha, vai no salão tal, que é famoso,
que lá eles gostam dessas novidades, para ver que não existia maquilador em salão. Existiam umas cabeleireiras que às vezes faziam, que foi o caso desse salão para onde eu fui, que tinha uma cabeleireira que fazia elas assim, mas isso aí é umas rebocadas que eu faço, que bom que tu veio para cá. Eles me aceitaram e eu comecei a trabalhar como maquilador. No Rio e São Paulo já havia, eu já tinha estado observando nos salões lá, já tinha, em Porto Alegre não. Tinha um salão que era especial de maquilagens. Então, eu comecei nesse salão fazendo maquilagens, já ia na televisão, me apresentava na televisão, mostrava, e aí começou. Quando eu fui embora para São Paulo, aí começou, já foi uma moça, foi no lugar onde eu estava, e aí começou maquiladores em salão. Sim. Fazer um pouquinho pegar uma cronologia aqui, para a gente até se orientar. Tu falou que começou com 7 anos já a desenhar. Tu és da onde? Eu sou porto-alegrense. Daqui mesmo? Nasci no Cristal. No Cristal. Começou com 7, fazendo as primeiras caricaturas, e depois a diagramação foi, digamos, a primeira profissão? Não, é que eu comecei fazendo desenhos em companhia de publicidade. Ah, em publicidade, então. Tu vê como naquele tempo era diferente. Eu vi o Maurício Sirotsky na rua e cheguei para eles: Maurício, me consegue um trabalho. O que tu fazes? Eu sou desenhista. Vai ali na minha agência, ele tinha na Vigário José Inácio, ele não tinha a 0 hora ainda, e vai ali e que diz que eu te mandei. Eu fui lá e já comecei a trabalhar lá. Aí fui trabalhando... Você teve essa determinação de ir atrás das coisas? Eu sempre foi assim. Até eu estranho no meu pessoal que eles não são assim. Eu digo, não, vocês têm que ir. Inclusive televisão, jornal, eles é que precisam dos assuntos que nós vamos levar. E aí eu não ficava aqui. Eu ia embora, eu ia para Rio, São Paulo, trabalhava lá. A diagramação foi o seguinte: como eu fazia charges, um amigo disse assim: tu podia ir trabalhar eu podia te arrumar para a Rio Gráfica Editora, que é da Globo, lá onde publicavam revista de cinema, gibis, tudo. Então, me mandou lá. E eles me puseram diagramador, porque esse meu amigo era um diagramador do Rio, e eles me puseram para diagramar. Eu aprendi a diagramar, bem simples no começo, e depois, em pouco tempo, eu já estava diagramando só a revista de cinema, que eles viam que eu tinha criatividade para usar o máximo do texto e das fotografias. Então, eu fazia a revista Cinelândia sozinho. Aí comecei com a diagramação, porque o meu amigo disse assim: tu pode colocar tuas charges nas revistas trabalhando como diagramador. Quer dizer, uma coisa levava a outra, já conduzia. Sim. E cinema porque tinha uma liberdade maior do desenho da página. As fotos eram fotos boas, fotos que vinham... Tinha a ver com arte já, né? Vinham de grandes produtoras dos Estados Unidos, da França, e eu usava aquilo. Então fui diagramando, depois fui para São Paulo, eu me dei melhor em São Paulo. Isso com quantos anos já? Aí eu já estava com uns 30 anos. 30 anos eu comecei a diagramar revistas e depois... É um mercado muito diferente, já era naquela época como é hoje? O mercado de São Paulo, centro do país, para cá? Não, o Rio... Sentiu uma diferença grande? O São Paulo, para se faturar, era muito melhor que aqui. Mercado publicitário, né? Muito mais sim, aqui era muito limitado. Quer ver um exemplo? Eu depois, no início, lá por